Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Esse testemunho é da Nilza, fique até o final e você ficará impactado com o que Deus fez na vida dela. Como Deus a resgatou de 30 anos de depressão. Nilza estava tratando essa depressão como algo carnal, mas era espiritual. Há 30 anos ela estava com depressão. Sua família era bem grande e também evangélica. Nilza era batizada com o Espírito Santo, mas quando tinha 19 anos, casou com uma pessoa que não acreditava em Deus. Ficou casada por 17 anos, já não ia mais na igreja, vivia para o mundo junto com seu marido. Teve 4 filhos, um adotivo. Depois que ela casou, se afastou da igreja e entrou numa profunda depressão, sofrendo muito. Suas filhas foram crescendo e vendo a mãe sofrer muito. Nilza trabalhava muito fora, em empresas grandes, tinha plano de saúde, mas ela vivia mais internada em hospitais psiquiátricos do que em casa ou no trabalho. Sua vida estava destruída. Com 17 anos de casada, ela se separa do seu marido. A filha menor já estava com 15 anos, mas o marido tinha a guarda compartilhada e ficava com a mãe e também com o pai. Ficava os dois com os filhos. Ela ficou uns meses separada e casou novamente com outra pessoa, que é o seu atual marido. Mas nessa época, Nilza já estava muito depressiva, muito doente. Ela tentou tirar a sua vida várias vezes, com faca. Ela não podia ver uma faca por perto que já tentava tirar a vida. Então, era internada e ficava um pouco lá, depois em casa e era afastada do trabalho. E como ela já estava morando com o seu marido, nessa época ela ficava em casa, tomando muitos medicamentos para dormir. Não dormia de noite e também não dormia de dia. E era muito caro os medicamentos, mas não fazia efeito, apenas a deixava dopada. E as pessoas que queriam falar de Jesus para ela não queria ouvir e nem se aproximar. A família se afastou dela. Nilza achava que tinha alguma doença. Nilza sofria muito, chorava, queria tirar a sua vida, até que um dia aconteceu isso. A irmã de Nilza disse para ela que aquela era uma doença espiritual e não carnal, e Nilza não acreditava. Ela falava: não é o diabo. Ela pensava: eu estou doente mesmo. Numa madrugada, Nilza não conseguia dormir. O seu marido estava dormindo, pois trabalhava à noite e estava muito cansado. Nessa mesma hora que Nilza ouviu uma voz como se tivesse alguém do seu lado: se mata, você não vale para nada, se mata. Quando ela ouviu essa voz, ela lembrou do que sua irmã tinha falado. Aí ela começou a acreditar, pois o diabo precisou falar com ela para ela acreditar que era espiritual. Desde esse dia, Nilza então decide começar a buscar a Deus na sua casa mesmo. Ela deixava a sua casa toda fechada e fazia muitos anos que não saía de casa, nem as suas vizinhas a viam. Então, Nilza ligou a TV e começou a buscar canais evangélicos na televisão e colocava água para ungir através da oração. Começou a ouvir os testemunhos e ver como Deus transformava a vida das pessoas. Nilza, na sua mente, se perguntava: será que Deus pode me curar também? Ela falava com Deus: o Senhor pode me curar, Senhor? Isso tomando aquela água ungida. Então, ia ter uma campanha numa igreja, mas Nilza não saía sozinha de casa, porque os medicamentos que ela tomava eram muito fortes. A sua cabeça estava mal e ela estava sempre dopada. Então, ela disse ao seu marido que queria ir na igreja para fazer esta campanha.
O seu marido foi com ela na primeira vez. Na segunda, ele já não pôde, devido ao trabalho, mas na terceira vez ela foi sozinha. Estava dopada, nem sua voz saía por causa do remédio. E nessa terceira vez aconteceu o sobrenatural. Ela foi no culto e na última oração, Nilza sentiu uma sensação que antes ela falava em línguas. E lá no fundo do seu íntimo, o Espírito Santo estava falando com ela ali. E ela pensou com ela mesma: nossa, eu nunca mais tinha sentido o Espírito Santo, agora estou sentindo. Acabou o culto e ela saiu, atravessou a rua do outro lado e veio um vento impetuoso só no rosto dela. O seu pé colou no chão. Ela não conseguia dar nenhum passo. E isso na calçada, o vento bem forte que parecia que ia afogar ela. E o vento era só no rosto e não no corpo. E na hora do vento saía uma venda dos olhos de Nilza, uma fumaça preta. Ela via a fumaça saindo devagarinho e se desfazendo. Os seus olhos clarearam. Ela olhou à sua volta e viu que o dia estava lindo. Ela estava em trevas e não sabia, mas foi nesse dia maravilhoso que isso aconteceu. Ela estava sentindo muita paz, o seu coração estava curado, a angústia, a tristeza tinha ido embora. Ela sentiu seu corpo leve, ela nem estava mais se sentindo dopada, ela estava bem, ela não estava se reconhecendo, ela estava alegre, estava em paz, sentindo muita alegria. Ela sentia um amor tão grande dentro dela e ela falava: Senhor, eu estou sentindo um amor tão grande que eu nunca senti. Veio de um lado do seu ombro uma mão e pousou no seu ombro e uma voz bem baixinha: é o amor do Espírito Santo, é o amor de Deus. E ela começou a chorar, tinha vontade de gritar: eu estou apaixonada por Jesus. Mas ela gritava espiritualmente dentro dela sem abrir a boca. Ela ficou ali sentindo tudo isso. Passou depois pela sua cabeça que ela estava ficando louca. Mas era tão bom que ela estava sentindo que se era loucura, ela queria para toda a vida, porque ela estava transbordando. Então, Nilza consegue tirar o pé do lugar que ela estava e deu um passo. Quando ela deu o passo, ela estava andando, mas a sensação era que ela estava voando numa paz tão grande. Ela chegou no ponto de ônibus e estava muito bem. Ela estava se sentindo uma adolescente muito feliz. Quando chegou na sua casa, abriu toda a casa, deixou a claridade entrar e começou a louvar a Deus. Desde esse dia, Deus continua fazendo maravilhas em sua vida. Até as pessoas viram diferença em sua vida. Deus mudou a vida de Nilza. Ela estava numa depressão e sofria há 30 anos com essa depressão. 30 anos de sofrimento, de angústia. Não era uma doença carnal, e sim espiritual. Nilza voltou ao primeiro amor. Ela se entregou a Deus e o seu marido e os seus filhos também foram mudados. Louvado seja Deus! Ele também vai te curar. Se entregue a Ele e deixe Ele entrar no seu coração. Que testemunho maravilhoso! Olha, não importa o tempo do teu sofrimento, não importa o que você esteja passando. Olha essa mulher, 30 anos com depressão, tratada como louca, mas era algo espiritual. O inimigo queria deixar ela louca, mas Deus não deixou, porque Deus tem um plano na nossa vida. Deus nos chamou para nós fazermos a diferença. E esse testemunho, eu creio que vai alcançar muitas vidas. E o Senhor vai trazer cura para a sua vida emocional, sentimental e espiritual. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse testemunho para que chegue a outras pessoas e mais vidas sejam alcançadas.